Muito obrigado, doutora Isabelle. Continuando, e para finalizar as exposições aqui, convido o senhor Aparecido Cândido de Andrade para ocupar a tribuna. E aproveito também para registrar aqui a justificativa de ausência da Superintendente Regional de Ensino, senhora Andréia Adão, que está na cidade de Munhoz, resolvendo uma questão urgente de uma escola. Então, ela não pôde estar aqui com a gente essa noite e enviou a sua justificativa. Olá, boa noite, senhor André Prado, presidente dessa audiência, demais convidados, povo público aqui presente, todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara de Pouso Alegre. Eu, não diferente dos demais antecessores da minha pessoa aqui, não vou entrar tanto em números, detalhes, regulamento, legislação. Eu vou mais para o ponto de vista filosófico e social desse projeto de reforma da Previdência, que ele ataca de toda aquela estrutura social que a Constituição de 88 conseguiu colocar num documento. E, assim, desde lá para cá, a sociedade brasileira ainda tenta implementar tudo aquilo que a Constituição queria fazer com a Seguridade Social. Em primeiro lugar, que eu quero levantar o ponto aqui é o número em si que o governo vem propagando. O próprio governo não sabe qual que é o tamanho ou o número do déficit da Previdência. Uns dizem que é 50, outros dizem que é 130, outros é 290. E a gente vai longe. Aí até a gente chegou à figura do atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes, dizendo que quer economizar R$1 trilhão em 10 anos com a reforma da Previdência. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que começar a refletir é sobre os números que o próprio governo anda divulgando. E segunda questão é a necessidade da reforma. O fato principal é o seguinte: nós, a sociedade brasileira, estamos envelhecendo. Segundo alguns especialistas, é o maior caso de envelhecimento muito rápido da população. Só para título de exemplo, a população, o Japão mesmo, tem um grande problema com a sua previdência, por ter muitos idosos e os jovens em quantidade menor e não querendo ter filho, que é um segundo agravante. Eles demoraram 100 anos para ter 30% da população acima de 70 anos. E o Brasil conseguiu isso em menos de 40. Então, vai chegar o momento que a questão da Previdência, a Seguridade Social tem que ser debatido. O lado bom do atual governo é que colocou o assunto em debate. A questão é a velocidade que eles querem que essa questão seja resolvida e a forma como isso quer ser feito. Ele não leva em questão várias questões sociais, como, por exemplo, ganhos de eficiência na produção, na indústria, cada vez mais automatizada. Só para você ter uma ideia, uma das plantas da Hyundai aqui no Brasil e da Fiat lá no Ceará, por exemplo, mais de 70% da planta da empresa é robô. A parte de montagem, de pintura, essencialmente robôs trabalhando. É incrível, você olha a imagem assim, cadê as pessoas? E o nosso sistema de previdência e seguridade social, uma das formas de financiamento dele é o salário do trabalhador. Se não tem trabalhador, como é que o sistema vai ser financiado? Isso é uma questão que nós, jovens, os idosos, os políticos, nós temos que chamar a população brasileira para resolver esse tipo de debate. Não adianta nós aqui querer lutar contra a evolução tecnológica e as empresas cada vez mais querem lucros. Não adianta querer lutar contra essa realidade. O fato a gente tem que debater isso e encontrar a equação que seja melhor para o conjunto da sociedade.
não levou os ganhos de eficiência, a informalidade absurda aqui no Brasil. Hoje são mais de 32 milhões de pessoas na informalidade, sem falar os 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, é um negócio delicado, a questão tem que ser debatida, mas não nesses critérios que o governo anda pregando. O ponto principal aqui que eu quero levantar é o seguinte: o Brasil é um país extremamente desigual. Só para ter uma ideia, colocar em símbolos, a gente colocar o símbolo representa exatamente como é que é o Brasil. 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas concentram 50%, a mesma quantidade de... Eles têm em patrimônio o que 100 milhões de brasileiros têm em renda. Só para vocês terem ideia do quão grande que é o nível de concentração de renda. E o fato principal é o seguinte: em economia, o que o país consegue produzir de riqueza é finito, é aquilo ali. O PIB do Brasil no ano passado foi pouco mais de 6 bilhões de reais. O governo retira da economia desses 6 bilhões, 6 trilhões, desses 6 trilhões, 2 é impostos. Desses 2 impostos, 0,7 trilhões de reais é previdência social. Cadê o resto do orçamento do governo? E, assim, é um ponto também que eu quero, nessa oportunidade aqui, incentivar as pessoas a começarem a se envolver com a questão do debate da reforma da Previdência, em começar a entender, não ficar apenas preso ao que a televisão divulga, porque assim, é tudo feito proposital. É proposital para ninguém ficar sabendo. E passar na base do silêncio, e aí o Congresso Nacional engolir isso com casca e tudo. Que, no final das contas, nós aqui que estamos na ponta da realidade das coisas, a gente vai sentir o efeito disso. Quando a gente é mais idoso, a qualidade e o trabalho é menor, a nossa potência física, a energia é menor, e assim... Chega uma idade, a gente demanda de remédio, de assistência médica, dependendo do caso, tem pessoa que precisa de assistência de um cuidador de idoso, e por aí vai, sem falar as pessoas que têm necessidade especial. Então, o ponto principal que eu quero ressaltar aqui é assim: a gente começar a se envolver, se mobilizar, fazer igual outros países fizeram. A França, recentemente, alguém está falando aí dos coletes amarelos? Reforma da Previdência. A gente está quieto. Aqui na Argentina, quando o Michel Temer estava passando a reforma da trabalhista, lá na Argentina estava discutindo Previdência. E lá já tem limite de idade de 65 anos, então teve panelaço. O país, só para você ter uma ideia, o efeito prático do que foi isso: o presidente da Argentina não foi para o Fórum de Davos por causa do que estava acontecendo na Argentina. E, assim, é um país que está com crise econômica. Então, a gente se mobilizar, começar a entender isso, não é fazendo baderna, fazendo black blocs, mas entendendo essas coisas, e cobrar dos nossos representantes, que os deputados federais de Minas Gerais, que eles procurem fazer um debate mais aclarado, mais aberto, envolvendo a população, igual a gente está fazendo aqui na Câmara de Pouso Alegre, para a gente, vamos dizer assim, fazer o melhor acordo social possível. Que as pessoas, na sua velhice, tenham uma qualidade de vida muito melhor, que possam, assim, ser autônomas, não ficar assim, chegando na situação de ter que pedir esmola, e assim, é uma situação muito degradante. E só para finalizar aqui, eu vou tocar num outro ponto também. O impacto que a Previdência tem no nosso país, por exemplo, mais de 4 mil municípios têm como principal renda os benefícios que os aposentados recebem. Mais de 4 mil. O Brasil tem 5.600 municípios. 4 mil deles, essencialmente, dependem dos recursos que os aposentados recebem e consomem na sua cidade. Aí a gente, com pretexto de economizar R$1 trilhão em 10 anos, a gente joga a renda do aposentado lá embaixo e, consequentemente, a gente arrebenta com mais de 60% dos municípios do Brasil.
Agora há pouco foi citado aqui a cidade de Munhoz. A cidade de Munhoz, com certeza, é uma cidade que, essencialmente, a sua renda vem da agricultura e do salário dos aposentados. Só para você ver um assunto que parece isolado, não tem nada a ver com a gente, influencia milhões de pessoas pelo Brasil. Então, quero agradecer aqui, encerrar nesse ponto aqui, a minha parte aqui, minha contribuição, convidar mais jovens, mais pessoas, se mobilizar pelo assunto e assim, vamos incentivar com que mais debate seja aberto. Quem sabe a gente não faça igual a Constituinte de 88. Eu, naquela época, lá devia ter pouco mais de 4 anos, mas, assim, teve as constituintes estaduais, teve as audiências pelo Estado inteiro, assim, para que a gente possa produzir um país mais justo, é o que nós estamos precisando, mais justo. Para que mais pessoas tenham acesso a bens e serviços e tenham uma qualidade de vida muito melhor. Presidente André Prado, muito obrigado pela oportunidade. Tenha boa noite a todos. Obrigado, Aparecido. Com a sua participação, nós encerramos aqui as explanações.